Boa tarde. Eu vou apresentar aqui, o trabalho que eu venho desenvolvendo aí com o Roberto e as desaventuras que a gente vem passando aí. Eu vou apresentar o trabalho, eu estou no mestrado, mas eu vou apresentar um trabalho que eu fiz na graduação. E, vamos lá. Tá, todo mundo sabe o que é JIT aí? Algumas pessoas. Que ótimo, vou explicar aqui. Eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou falar de compiladores JIT por método, e depois compiladores JIT por trace. Tá, então antes de falar de compiladores JIT, vamos falar de compiladores. O que é um compilador, né? Você escreve o código, compila, gera o binário e executa. Binário, código de máquina, ok, todo mundo confortável com isso. Mas as pessoas não querem compiladores. Elas querem direto executar. Essa parte ninguém quer gerar o binário no meio do caminho. Quer dizer, algumas pessoas não se importam, mas outras se importam bastante. Então a gente tem interpretadores. O único motivo... Interpretadores... Bom, vamos lá. O que faz? Exatamente o que eu falei. Você escreve o código e roda. Pronto, não tem essa etapa intermediária. Óbvio que isso não é o único motivo, mas é um dos grandes motivos para as pessoas quererem usar interpretadores. Tá, mas como é que funciona? Uma coisa que poderia ser feita é você lê o código, tem lá um código Lua, e começa a executar ele direto. Só que isso é muito lento. Então, ninguém faz isso. Quer dizer, quase ninguém faz isso. Lua, ele faz o parse do código e compila o código numa representação intermediária, para poder depois executar. O que é essa representação intermediária? São instruções portáteis, assim chamadas em Lua. Então, ali, na esquerda de vocês, a gente tem uma função fatorial, e na direita a gente tem essas instruções portáteis que eu estou me referindo. Aí, qual o primeiro passo do interpretador de Lua, o PUC Lua desenvolvido aqui? Ele pega esse código e compila nessas instruções. Aí está colorido aí para a parte correspondente do código. Então, ali, a primeira linha ele declara a variável y, a instrução portátil correspondente é o load_k, que carrega a constante 1. Em seguida, tem o while, aí ele faz a verificação, se é menor do que 0, e faz o jump. Multiplicação, subtração, assim por diante. Então, todo código Lua, primeiro tem essa etapa de compilação, que depois vai ser executado. Agora, sobre o que esse código faz? Ele modifica a pilha de registradores de Lua. Mas o que é isso, registradores de Lua? Bom, quem já mexeu com a API C de Lua sabe bem o que é isso. Todas as variáveis locais de Lua e temporários, elas ficam nessa pilha. Então, essa pilha é parecida com a pilha de C, conceitualmente, onde a gente, quando tem a chamada de função, a gente aloca esse espaço para as variáveis locais e trabalha em cima delas. Então, por exemplo, a primeira instrução, aqui o load_k, ele vai carregar a constante 1, e vai colocar no registrador 1, que é equivalente à variável local y. E assim por diante. Tá. Agora a gente tem representação intermediária, a gente tem a pilha de registradores, e o que mais? O que acontece? Essa é a hora que chega a máquina virtual de Lua. Se vocês pegarem o código de Lua, escrito em C, vocês vão ter esse arquivo aí chamado lvm.c. Basicamente, o que ele faz é um for, um while true, com um switch case dentro. E para cada opcode, o tipo da instrução, você vai ter o código relacionado que vai modificando a pilha. Por exemplo, temos aqui o código da operação de soma de dois números em Lua 5.3. Bom, o título já diz, né? Máquinas virtuais são lentas
para algumas pessoas. Mas por que são lentas? Por que não é tão rápido quanto um código compilado em C? Bom, a máquina virtual é um código de alto nível. Quer dizer, Lua é uma linguagem de alto nível, tem código de alto nível, e a máquina virtual tem que executar esse código de alto nível, em baixo nível, que é em C. Então, o que ela tem que fazer? O primeiro passo é, por exemplo, na operação de soma, verificar se os dois números são inteiros. Se forem inteiros, vai e executa a operação de soma para inteiros. Mas se não forem inteiros, aí ele vai e verifica se você pode convertê-los para float. Se você conseguir converter para float, ele vai e faz a operação em float. E se não for nenhum dos casos, aí ele tenta um metamétodo, acessa a tabela, faz isso tudo para finalmente, no caso do metamétodo, chamar lá a operação, depois de todos esses ifs, de tudo isso. Isso para cada instrução. Para cada soma lá daquela sua expressão gigante, ele faz isso tudo. Mas, tá bom. É lento, né? Então, a gente viu que é mais lento que C, mas é tão lento assim. Hoje em dia, a gente precisa dessa performance. Os computadores estão muito mais rápidos que antigamente. Faz sentido a gente se preocupar tanto? Bom, algumas pessoas se preocupam bastante. A gente tem Lua aí em servidores web, que tem que responder várias requisições ao mesmo tempo, então tem que ser bem rápido. Os jogos, a gente viu aqui, e uma coisa importante para jogos é que está sempre no limite da performance, a gente sempre quer botar um gráfico melhor e não pode ser a linguagem de script que vai deixar o jogo travando. Celulares, isso é bem importante também, porque os celulares estão muito rápidos, muito mais rápidos que computadores de antigamente, mas a gente não tem outro problema, que é a bateria. Então, para economizar a bateria, tem que executar mais rápido. E para executar mais rápido, vamos ver a seguir. E a internet das coisas também, que é o que a gente tem de hardware super limitado, que a gente tem que colocar a gente quer programar em Lua. E existem outras aplicações também. Tá, então, como é que a gente resolve isso? Primeiro, vamos dar uma olhada em compiladores por método, compiladores JIT. Mas o que é um JIT, né? Bom, de forma simples, o objetivo de um JIT, just in time, é compilar, reduzir o tempo total de execução. Melhorar o desempenho é isso, reduzir o tempo de execução. Como é que ele faz isso? Ele gera código de máquina, assim como o GCC gera código de máquina, específico para a arquitetura, com informações que são obtidas durante o tempo de execução. Então, mas por quê? Bom, a gente tem a linguagem Lua, que é uma linguagem dinâmica, e se a gente compilasse antes, a gente ia cair no mesmo problema que a máquina virtual cai. Você tem lá uma soma, mas você não sabe quais são os tipos dos operandos. O que tem que fazer, de fato? Por isso que isso é um dos motivos pelo qual você posterga essa compilação e tem todo o trabalho de fazer um compilador JIT em vez de fazer um compilador ahead of time. Tá, então eu vou falar aqui um pouco do trabalho que eu fiz na graduação, que foi chamado Lua Low Level, LLL, que utiliza LLVM, não sei se todo mundo conhece, mas eu vou dar um overview. Usa essa cadeia de ferramentas para gerar código de máquina. Como o que eu decidi fazer? Compilo funções Lua, então ele pega uma função Lua e gera código de máquina para essa função. Tá. E o que é o LLVM? Então, o LLVM é um conjunto de ferramentas muito poderoso, que é utilizado pela Apple e várias outras pessoas estão investindo bastante. E o que ele faz? Por exemplo, no CLang, que é um compilador de C, que usa o LLVM, a gente tem esse fluxo aí. Você tem o C, você tem o front-end que converte para a representação intermediária. O próprio LLVM tem um otimizador que vai pegar essa representação intermediária, vai trabalhar em cima dela e vai ter como saída uma representação ainda mais rápida. E você tem o back-end, que também é separado e permite que você compile para uma arquitetura específica. A parte legal é que você pode trocar o back-end e manter o resto. Então, você mantém todo o trabalho de otimização e se você quiser gerar código para ARM em vez de x86,
você vai lá e troca só uma etapa. Mas, em vez de trocar o back-end, eu não estou preocupado com essa parte, estou preocupado com o outro lado, que é trocar o front-end, porque eu não estou gerando C, eu não tenho C. Eu tenho Lua. Então, o que eu fiz foi, tira a parte de C, o LLVM é distribuído como uma biblioteca, então eu consigo manipular a representação intermediária dentro do compilador, dentro do interpretador de Lua. Então, o que eu fiz foi modificar o interpretador de Lua para usar o LLVM e gerar código com base nas instruções portáteis. Então, bom. Então, mas, primeiro passo, quais funções vão compilar? Se compilar tudo antes, não vai ficar rápido, porque a compilação tem um custo. Então, eu usei uma certa heurística, que, inclusive, é comum em grandes compiladores JIT. Essa parte assim, do que compilar, é importante notar que isso é decidido em tempo de execução também. Você não tem uma análise estática para ver o que tem que ser compilado ou não. É tudo o próprio interpretador está lá observando o comportamento do código e vendo o que ele tem que ser compilado. No caso, ele conta um número de chamadas para a função. Então, se a função é chamada muitas vezes, a função foo, por exemplo, ela vai ser compilada, vai chamar um trigger e vai compilar a função. Tá, e aí tem essa parte. Então, tem na esquerda lá o que a gente já viu, que são as instruções portáteis, tem o LLVM, que é uma caixa preta, e eu vou gerar a representação intermediária dele, que ele vai cuspir para mim um ponteiro de função C. Então, eu consigo abstrair todos os detalhes da arquitetura. Eu não preciso me preocupar se eu estou gerando código para x86, para ARM. Basicamente, eu tenho um ponteiro de função, e tendo esse ponteiro eu posso chamar ele dentro do interpretador de Lua, que é exatamente o que é feito. Então, depois que ele avalia que a função tem que ser compilada, compila a função, gera código de máquina, durante a execução, depois que ele faz isso tudo, ele vai lá e tem, um código super estruturado aqui. Se o ponteiro for diferente de nulo, ele chama a função. Senão, ele simplesmente executa o interpretador já existente do PUC-Lua. Tá. Aí, como benchmark, só para ilustrar aqui, não que isso seja muito relevante, mas eu usei o Mandelbrot, que é um cálculo matemático simples. E aí o resultado que eu obtive. Não dá para ler muito bem aqui, não, o número, mas é quase 2. Então, esse é o speedup que eu obtive. O Lua está normalizado para 1. Demorou sei lá quantos segundos, eu normalizei para 1, e o meu ficou quase 2 vezes mais rápido. Tá, legal. Mas isso é bom, isso é ruim? Aí, hora de comparar com o Lua JIT, né, que está bem estabelecido aí. Bom, é o caso que Lua JIT ficou quase 20 vezes mais rápido no mesmo benchmark do que Lua. É outro nível, né, de otimização. Mas por que isso acontece? Por que Lua JIT é tão bom? Eu vou falar com mais detalhes sobre Lua JIT, mas primeiro eu vou falar por que o meu não é tão bom. Bom, a primeira coisa é que o LLL não pega informações suficientes do tempo de execução. Mas, por que não, né? Já está quase lá. Bom, o ponto é que, a partir do momento que você começa a coletar essas informações e começa a gerar código específico para elas, então você vê lá que o loop está sendo, você vê lá que a função está sempre sendo executada com inteiros, você gera um código só para inteiros, tá? Agora você tem que ter todo um trabalho para garantir que, quando a função for chamada com outra coisa, por exemplo, a pessoa vai lá e chama a função fatorial com uma tabela. Bom, tem que dar um erro bem comportado, não pode abortar. E isso é um dos motivos que se torna muito mais difícil você fazer um compilador JIT bem eficiente. Você tem todo esse trabalho. Tá. Tem outros problemas também. Esse aqui, por exemplo, está relacionado com LLVM. Algumas funções complexas, uma função simples como a fatorial que eu acabei de mostrar, é compilada em alguns milissegundos e não é notável. Funções complexas, por outro lado, por exemplo, tinha uma função que calculava, tinha um algoritmo para calcular sudoku, demorava até 1 segundo.
E, bom, 1 segundo você pensa, não é muita coisa, mas imagina, você tem um servidor, ele para 1 segundo para compilar uma função, isso não é aceitável, né? A gente tem que ter a requisição, ele vai ter que responder a requisição muito mais rápido. Mas, de certa forma, até tem como resolver esse problema, não é algo impossível. Se a gente colocasse o compilador numa thread separada e tivesse o trabalho de criar toda a engenharia por trás disso, esse problema seria resolvido. Um outro problema que é bem mais complicado são corrotinas, que é uma das grandes características da linguagem, e as pessoas estão acostumadas, faz parte, mas o que é a corrotina? Você está executando o código, em algum ponto, alguma função aninhada pode dar um yield. E o que isso faz para a execução do código? Agora, se eu tenho um código C lá, se eu tenho um código de máquina rodando, que eu chamo como se fosse uma função C, como é que você para uma função C? Você não para, não existe API para isso, pelo menos portátil. Então, isso é um problema bem complicado a ser resolvido. Uma opção que eu adotei foi não suportar corrotinas. E quando tem um código com corrotina, ele dá que tem um yield, ele dá um erro. Tá. Aí eu falei um pouquinho do meu projeto, não deu tão certo quando a gente... Bom, não sei se a gente realmente esperasse que desse tão certo quanto o Logit, mas... E aí esse é um outro projeto que está por aí no GitHub, comentado lá na Lua List, que é o Lua Vermelha, que é parecido com o que eu fiz. Também é um compilador por método, só que, em vez de usar o LLVM, ele usa esse Eclipse OMR e tem também essas limitações que eu tive e está tendo esses mesmos problemas. Mas está em desenvolvimento. Se o autor dele, o Leonardo, conseguir trabalhar nessa parte de pegar os tipos e fazer compilação mais específica, pode ficar muito bom. Tá, agora eu vou falar de um outro projeto, que aí já não é mais Lua. É fortemente baseado em Lua, é compatível com Lua, mas não é Lua, que se chama Ravi. E o que esse projeto é? É Lua com anotações de tipo para poder conseguir uma melhor performance, utilizando o LLVM também. Então, com essas anotações de tipo, ele não precisa fazer um profile mais complexo, não precisa pegar esses tipos durante o tempo de execução, e ele consegue, assim, gerar o código muito mais rápido. Só que a gente... Bom, é a questão, né? Se você está escrevendo um programa com tipos, realmente, será que essa é a melhor opção? Escrever ele em Lua, será que não era melhor escrever essa parte em outra linguagem e integrar? Aí fica a questão. E mais um parecido aí, Terra. Esse é similar ao Ravi, mas ele vai além. Ele tem um novo construtor que se chama... Se declara como se fosse Terra, mas é uma função C. Então, basicamente, você está escrevendo uma função C com cara de Lua. E ele usa também o LLVM, consegue fazer várias otimizações por causa disso, mas aí tem outros problemas. A partir do momento que você está escrevendo a função C, você tem todos os perigos de C. Então, você pode ter um segfault aqui, o que a gente não espera de uma linguagem interpretada. Você está escrevendo um programa em Lua, você quer um erro bem comportável. Tá, então eu falei aqui dos compiladores de método para Lua, e agora eu vou falar dos compiladores... Eu não falei de Logit. Então, o Logit não compila métodos. Ele faz algo além. Ele é um compilador, é um trace-git. E de onde é que vem o Logit, né? Bom, é um projeto que está sendo desenvolvido aí há 12 anos, não é de ontem, e ganhou uma popularidade imensa. Ficou reconhecido, inclusive fora da comunidade Lua, como uma das implementações mais rápidas de linguagens dinâmicas, o que não é muito comum por aí. A gente vê várias linguagens que sofrem com esse problema também, e o Logit se destaca. E chega a ser quase tão rápido quanto C, em vários casos. Mas como é que ele faz isso? Eu vou dar um overview aí
etapas, como é que ele pega o código Lua, que estava sendo executado por uma máquina virtual, que no caso de LuaJIT não é a máquina virtual de Lua do PUC Lua, é uma customizada, e transforma em código máquina. Como é que ele faz isso? A primeira etapa, ele faz o profile, depois ele grava o que está acontecendo, compila e executa. Vamos passar bem rapidamente. Tá, o que é o profile? Então, você tem uma parte do código aqui, por exemplo, a função fatorial, e, em vez de ele compilar a função toda, ele compila só o que ele considera que é importante ser compilado. Ou seja, ele acredita, é uma heurística, mas faz sentido, que o loop da função é a única parte que vale a pena compilar, porque o resto vai ser executado poucas vezes, você vai inicializar o y lá uma vez só, vai retornar o y, e o que vai ficar executando mesmo, que vai demorar, é o loop. Então, ele identifica, caso esse loop seja muito executado de fato, durante a execução, ele vai conta quantas vezes o loop foi executado, e quando alcança da mesma forma que eu fazia para a função, ele faz para loops. Então, quando alcança um certo limiar, aí compila esse loop. Mas como é que ele transforma esse loop em código de máquina? Bom, a primeira etapa é a gravação. Enquanto a máquina virtual do LuaJIT está executando, ele vai gravando o que ele chama de traço. O que é um traço? É uma linha de execução linear do programa. Então, nesse caso aí, esse é um pedaço do traço. Ele tem a multiplicação, a subtração, tem os jumps, a verificação, e depois volta para o início. Tá. Então, bom, isso aqui não precisa ler o código assembly que ele gera, mas depois que ele gravou esse traço e obteve as informações que ele precisava em tempo de execução, por exemplo, o tipo das variáveis, ele viu, bom, o y sempre vai ser inteiro, o x, ele grava que vai sempre ser inteiro porque é o que é esperado pela função. Quer dizer, a pessoa chama a fatorial com um número, e aí vai ser executado muitas vezes. Quando for executado muitas vezes, ele vai gravar o que estava sendo executado, que era um inteiro. Então, ele vai esperar que seja um inteiro, um número. E aí ele gera esse código. Que, bom, eu não vou entrar em detalhes do que ele gera e de toda a complicação, mas não só os benchmarks, mas se você avaliar um código que ele gera, para determinados casos, principalmente casos mais simples, que não envolvem nenhuma estrutura de dados, como esse aqui, ele vai gerar um código muito parecido com o código do GCC, para um programa C, não para um programa Lua. Programa C tipado, bem comportado. E por isso que o LuaJIT se tornou bem relevante, né? Porque tem vários casos que ele trata muito bem essas otimizações e a compilação para o código de máquina. Tá, e aí, como é que ele executa? Então, ele gerou o código de máquina, ele tem lá um traço, e basicamente o que ele faz, ele modifica as instruções Você tem lá a função com as instruções portáteis, assim como o PUC-Lua, ele vai e modifica a instrução, já que tem um código de máquina, ele bota uma instrução customizada para executar o traço. E aí volta para a máquina virtual do LuaJIT no final. E aí, bom, isso aqui são os benchmarks que eu rodei sobre o LuaJIT, principalmente para comparar com o Lua 5.3 em vez do 5.1. E aí a gente tem 3 programas aí. O primeiro, em verde, é o Lua 5.3. Depois tem o LuaJIT, só o interpretador, só a máquina virtual, de fato, não tem o compilador JIT, que por si só já é mais rápido que o Lua. Se observar aí, fica entre 2 e 4 vezes mais rápido. E tem o compilador JIT, de fato, quando está ativado, fica quase até 20 vezes mais rápido, para vários programas. Você vê que para alguns outros, por outro lado, ele, por exemplo, esses aqui, ele não fica tão mais rápido, mas ainda assim é significativo. Tá, mas o LuaJIT, então, é perfeito? Não.
É quase. Na verdade, tem uma coisa em LuaJIT que chama Not Yet Implemented, que é uma lista de features que tem em Lua, deveriam estar implementadas no compilador, mas, por qualquer motivo, na verdade, porque não deu pela dificuldade de implementar de fato, não foi possível fazer. E, bom, o que isso significa? Acaba que quando você realmente trabalha com código Lua e você quer usar LuaJIT nesse código Lua, você tem certas limitações. Por exemplo, você não consegue... se você tiver um código que itera sobre uma tabela, usando a função pairs, ele não consegue ser compilado inteiramente. Ele compila só o que está no miolo e volta sempre para a máquina virtual, gerando um overhead. Ou seja, você tem que começar a fazer workarounds para poder o código Lua ser rápido no LuaJIT. Então, você para de escrever código Lua e começa a escrever código LuaJIT. Outro exemplo também é o FFI, que o pessoal usa. Ou seja, você começa a escrever código para ser rápido, bem mais específico. E outra coisa que agora também está bem relevante, o pessoal está um pouco insatisfeito, é que Lua está andando e LuaJIT decidiu que não vai acompanhar, por várias questões. Por exemplo, a Lua 5.3 tem suporte a inteiros, e dentro de LuaJIT é assumido que, como antigamente era em Lua, é assumido que tudo é double. Então, para você mudar isso em LuaJIT, dada a complexidade do programa, se torna impossível. Então, eles desistiram de acompanhar a Lua. E acabou gerando essa incompatibilidade que a gente tem hoje. E aí, bom, como eu falei no início, eu estou fazendo mestrado. E essa palestra aqui é diferente, porque eu tenho uma pergunta para vocês, se vocês quiserem responder. A pergunta é, será que compilador e JIT são realmente a solução para a melhor performance? Muita gente fica satisfeita com LuaJIT, mas tem seus defeitos. E será que fazer um outro LuaJIT suportando 5.3 é a solução? E quando vê a Lua 5.4, o trabalho que daria para continuar isso tudo? Então é isso o que eu tenho para apresentar. Você tem um exemplo de código que é diferente em LuaJIT para Lua? Aqui no slide não, mas, por exemplo, o LuaJIT não suporta env, ele tem o get. Ele tem a API antiga para mexer com a tabela global de Lua. Então para Lua 5.1, por exemplo, é igual, a mesma coisa? Acredito que sim. Provavelmente o pessoal que programa mais em Lua, porque, bom, eu faço compiladores para Lua, eu acabo não programando tanto em Lua assim, mas eles têm mais. Mas também não é tão difícil de manter compatibilidade. O Hicham mesmo mostrou na apresentação dele as bibliotecas que ele tem lá, e ele falou que o LuaRocks mantém compatibilidade para os três, então não é impossível, mas tem que ter esses workarounds. Não, é só que eu não queria fazer uma pergunta, só fazer um comentário para ele, é que parte do que você estava querendo dizer é que a diferença não é só da linguagem, o que roda e o que não roda no LuaJIT e no 5.1. É porque tem alguns programas que você roda, escreve no 5.1 que não vão ficar rápidos no LuaJIT. Aí, se você quiser ficar bom no LuaJIT, você tem que escrever do jeito que o LuaJIT gosta. Aí, assim... E tem os exemplos do Not Yet Implemented, que acho que é o maior, né? Se você procurar por Not Yet Implemented LuaJIT, vai vir um wiki deles, ele tem tudo que não está implementado. Bom, uma lista lá, tem tudo que está implementado também, tem uma tabela lá com as coisas. O que eu falei, por exemplo, é essa da função pairs, que você não consegue iterar de forma rápida por uma tabela. E tem um artigo, na verdade não é um artigo, é um blog post, que é exatamente tentando tirar o pairs dessa lista. E, se você estiver interessado, vale a pena ler. O seu compilador para LLVM, a dificuldade não é que você tem um mismatch entre os bytecodes de Lua e a interpretação intermediária do LLVM?
um compilador direto de Lua para LLVM não seria melhor? Não sei. Não, é porque o problema é que, se compilar direto, você não tem o que realmente é necessário para ficar rápido, que são os tipos que estão só durante a execução. Então, você tem a função lá fatorial, por exemplo, que eu estava usando. Ela pode ser chamada com qualquer coisa, por mais que não execute direito. E se você tiver funções complexas, é pior ainda. E quando você começa a envolver arrays e tabelas. Então, essa informação toda não está disponível durante a compilação, por mais que você olhe diretamente para o código-fonte. Você tem que avaliar isso durante a execução mesmo, ou encontrar alguma outra forma que não seja JIT. Mais alguém? No caso, quando você estava dizendo sobre a dificuldade do JIT com Lua ter essas operações sobre tabelas e tudo mais na hora que você vai gerar o código de máquina e tudo mais, depois que ela entende os tipos e tenta fazer aquela otimização, os workarounds dos quais você estava falando, você estava dizendo em relação aos tipos dentro da tabela, por conta de Lua ser uma linguagem que permite, dentro dessas estruturas, tipos diferentes, é isso? Peraí, eu acho que eu não entendi. Os workarounds, eu estava falando sobre o código para Lua JIT específico. Sim, no caso, você disse que a dificuldade era na hora de lidar com tabelas. Um dos casos, né, da dificuldade. Ah, sim, na função pairs. Sim. Eu não sei os detalhes, porque isso é Lua JIT, aí já é demais. Mas tem esse artigo, esse blog post que eu falei. Eu esqueci o nome do autor, mas se você procurar, é a primeira coisa que vai aparecer, que ele explica direitinho essa questão. Tudo bem. Obrigado. Você falou no final que um dos problemas do JIT é que ele, de certa forma, está sempre meio defasado em relação à linguagem, né? Tipo, a linguagem não espera a implementação alternativa chegar nela para avançar. Isso não acontece só em Lua, acontece, por exemplo, em Python, né? O PyPy sempre está meio defasado em relação à linguagem Python e, às vezes, várias versões. Você acha que o modelo de JIT só funciona quando a linguagem é pensada para isso? Tipo, a implementação oficial é um JIT? Eu não sei se a linguagem é pensada para isso, né? Esse modelo de JIT aparentemente funciona muito bem para JavaScript. Você tem, a Mozilla tem JIT bom, o Google Chrome, a Apple, todo mundo tem JIT para JavaScript. Agora, eu acho que talvez tenha mais a ver com o investimento. Um compilador JIT, pelo que eu observo, se tornou uma coisa muito complexa. Lua JIT é muito complexo e eu me pergunto como é que deu certo, né? O cara insistiu bastante. E, bom, essas grandes empresas investem bastante e conseguem tirar alguma coisa boa. Agora, você pegar um grupo pequeno de pessoas para tentar resolver um problema desse tamanho, aí se torna inviável. Mas porque, inclusive, JavaScript tem várias coisas semânticas que são bem parecidas com Lua, né? E você vê que funciona muito bem, mas eu acho que é mais uma questão de investimento. Bom, então, muito obrigada, Gabriel.